Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza e hoje nós vamos iniciar um assunto novo. Na verdade é um assunto novo, mas que é continuação de conjuntos, tá? Mas é um dos assuntos mais importantes de toda a vida acadêmica que nós temos, que são as funções. As funções hoje em dia são a base de tudo, tá bom? Então, pega o papel, pega a caneta, pega teu caderno, anota aí essas dicas e hoje nós vamos só fazer a introdução, tá? Nós não vamos definir nenhum dos conceitos mais básicos assim, nós só vamos dar a definição um pouco das funções, vai ser só a introdução mesmo, tá bom? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha para seus amigos e vamos para a nossa aula. Então, a função, como é que eu posso dizer? Uma função nada mais é do que uma ligação, certo? Uma ligação entre dois conjuntos. Lembrando que os conjuntos nós podemos colocar quaisquer coisas neles, certo? Então, a função ela vai ser uma ligação entre dois conjuntos, em que em um conjunto nós vamos ter as perguntas, entre aspas, e a função vai ligar cada pergunta à sua resposta. Só que a resposta vai estar exatamente no outro conjunto. Deu para sacar? Então, de novo, é como se você tivesse em um programa de perguntas e respostas em que o apresentador faz a pergunta a você e liga a resposta certa ou errada. Então, a função é essa ligação entre esses dois conjuntos. Vai existir um conjunto, que vai ser o conjunto das perguntas, e vai ter outro conjunto, que vai ter o conjunto em que contém as respostas. A função é quem vai ligar cada pergunta à sua resposta certa. Por exemplo, se uma pergunta for, você está feliz? A função vai ligar a sua resposta, ou sim ou não. Qual dia você nasceu? Qual a data que você nasceu? Aí a função vai ligar essa pergunta à sua resposta correta, entendeu? Então, a função nada mais é do que essa ligação entre esses dois conjuntos. Um conjunto vai conter as perguntas e o outro conjunto vai conter as respostas. Então, toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que é justamente essa ligação, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto a um único elemento do segundo. Então, para cada pergunta, a gente já pode tirar aqui, para cada pergunta, para cada elemento do primeiro conjunto, tem que estar associado, e eu vou marcar aqui para você, deixa eu botar aqui o marcador, tem que estar, primeiro conjunto a um único elemento do segundo, tá? Então, para cada pergunta só existe uma única resposta. Não existe uma pergunta com duas respostas. Se eu perguntar, você está feliz? Você não pode responder sim e não. Ou é sim ou é não, tá? Então, isso é importante de nós vermos essa questão das funções. Então, tem dois conjuntos. Primeiro conjunto das perguntas, segundo conjunto das respostas. Vai ter uma associação entre eles, que é essa ligação. Essa ligação quem faz é justamente a função. E a função faz o quê? Para cada pergunta, ela leva para apenas uma única resposta. Então, quando isso acontecer, nós vamos chamar de uma função, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Tem alguns casos que nós vamos ver que não são funções. Parecem ser funções, mas não são. Então, isso é exemplo disso aqui, O uso das funções ele pode ser encontrado em diversos cenários do nosso dia a dia. Por exemplo, na tabela de preços de uma loja, em que você tem a quantidade ou a peça levando ao seu valor. Tá? Então, são dois conjuntos diferentes. O primeiro conjunto é do tipo de produto. Camisa, calça, sapato, bolsa, alimento, lanche. O primeiro conjunto é esse. E esse conjunto, cada elemento disso, por exemplo, uma camisa, o elemento camisa vai ser levado ao outro conjunto que é o preço. Então, uma camisa equivale a R$ 39,90. Um lanche vai ser R$ 5,00. Então, esse jogo entre dois conjuntos. Em um conjunto tem as perguntas, no outro conjunto vai ter as respostas dele. Então, na tabela de preços de uma loja, o preço a ser pago numa conta de luz que depende da quantidade de energia consumida. Então,
A relação de dependência é algo estritamente inserido aqui nas funções. Um conjunto depende do outro. O conjunto das respostas, ela depende, reformulando, o conjunto das perguntas depende do conjunto das respostas, senão não vai para canto nenhum. Deu para entender? Então vamos lá. O que não vai ser uma função? Nós já definimos lá no início que é o quê? Uma função, ela para ser caracterizada, ela tem que ter uma única pergunta. Na verdade, vamos do começo. Dois conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto das perguntas, o segundo conjunto é o conjunto das respostas e tem que ter uma associação entre eles que vai ser a nossa função. 2. Para cada pergunta só existe apenas uma única resposta de lá, mas nós vamos acrescentar algumas coisas. E o primeiro é esse aqui, ó. Observem esse diagrama, deixa eu trocar aqui para canetinha, que é o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro conjunto, certo? E tenho aqui o segundo conjunto. Gente, eu não sei o porquê que está dando esse lag nessa canetinha, tanto de marcar quanto de escrever. Não é por conta do computador, acho que foi alguma atualização que fez no programa que ele está assim. Então, aqui seria o das perguntas, que eu vou botar de P. Aqui vão ser o das respostas, que eu vou colocar de R, tá? Por que que isso daqui não é uma função? Porque o que eu falei, tem que ter dos conjuntos, ok. Tem que ter as perguntas e as respostas, ok. E para cada pergunta aqui, por exemplo, a pergunta 2 está sendo levada a resposta 1. A pergunta 3 está sendo levada a resposta 2. E a pergunta 4 está sendo levada a resposta 3. Se cada pergunta tem que ter apenas uma única resposta, como eu tinha falado antes, porque isso daqui não é uma função. Ela não é uma função pelo simples fato dessa pergunta 1 daqui, ó. Pelo simples fato dessa pergunta 1 daqui, ela está sem resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Nenhuma pergunta, nenhum elemento do conjunto das perguntas deve ficar sem resposta. Para ser uma função, todos os elementos daqui, ó, todos os elementos que pertencerem ao grupo das perguntas, eles precisam ter alguma resposta desse lado aqui, certo? E é isso que nós vamos encontrar nessa definição. Por que não é uma função? Porque existe o elemento 1, que é a primeira pergunta, digamos assim, e que ele não está associado a nenhum elemento do conjunto B, ou seja, essa pergunta número 1 aqui, ela não tem resposta. E isso não pode acontecer, tá bom? Quando isso acontecer, já sabe que não é uma função. Outro caso que nós temos aqui que não é uma função é o seguinte. Observem essa pergunta número 4 aqui. O que é que está acontecendo? A pergunta número 4 ela tem resposta menos 2 e tem resposta 2. Certo? Ela tem resposta menos 2 e tem resposta 2. Por que ela também não é uma função? Não é uma função. Pelo simples fato de uma pergunta só, como eu já falei anteriormente, uma pergunta só ter duas respostas. Isso não pode, ó. Isso daqui, ó, não pode. Uma pergunta, para cada pergunta tem que ter apenas uma resposta. Não pode uma pergunta ter duas respostas. Como eu disse anteriormente, eu não posso perguntar para você, você está feliz? E você responder sim e não. Ou você está ou você não está. Você não pode dar duas respostas. É a mesma coisa aqui. Para cada pergunta desse conjunto aqui, ó, que nós chamamos o conjunto das perguntas, tem que ter apenas uma única resposta nesse segundo aqui conjunto, que vai ser o conjunto das respostas, ok? E é isso que nós vamos encontrar nessa definição, ó. O elemento 4 está associado, ou seja, ele tem duas respostas no conjunto B, ok? E agora nós vamos ver o que é, agora sim, o que é uma função nesse desenho. Uma função é simplesmente isso, ó. Tem o conjunto das perguntas aqui em cima, tem o conjunto das respostas aqui do lado e eu tenho uma função entre elas, ó. As setas estão levando de um conjunto para outro, tá? Nós temos isso aqui. Só que percebam, eu tenho uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, quatro perguntas. Todas estão saindo a seta, não é verdade? Então, todas estão respondidas. Primeiro passo, ok. Segundo passo,
para cada pergunta aqui eu só tenho uma única resposta aqui, ó. Então o 5 é só a resposta da 1, o 6 é só a resposta da 2, o 7 é só a resposta da 3 e o 8 é só a resposta da 4. Não tem nenhuma pergunta com duas respostas, o que configura uma função, tá bom? Cada pergunta tem que ter apenas uma resposta e cada pergunta não pode ter duas respostas. E não pode ficar nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? São os 3 critérios que nós temos. Mas você deve perguntar, e o 9 e o 10 aqui? Que eles estão sozinhos. Não tem nenhuma resposta chegando a eles. Mas isso não caracterizaria não ser uma função? Não. Então, muito cuidado aqui, tá? O conjunto das perguntas, prestem bem atenção aqui, o conjunto das perguntas não pode ficar ninguém sozinho. Vou repetir. O conjunto das perguntas não pode ninguém ficar sozinho. Mas no conjunto das respostas, sim. Pode ter aqui esses dois, o 9 e o 10, que não foi resposta de ninguém daqui. Por quê? Porque não tinha pergunta que chegasse a ele. Tá? Mas não pode ter esse primeiro caso daqui, ó, em que eu tenho uma pergunta sem resposta. Aí não pode. Mas aqui todas as perguntas estão respondidas e só tem uma resposta para cada uma. Então, se sobrar aqui, tá ok. O que não pode é sobrar nesse conjunto que nós dizemos que é o conjunto das perguntas, ok? E aqui nós vamos ver o seguinte, que essa relação que eu acabei de dizer para vocês é uma função. Por quê? Porque todo elemento do conjunto A, que é o conjunto das perguntas, está associado a somente um elemento do conjunto B, que são as respostas. Então, para cada pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Ok? E para finalizar, vamos definir isso aí bonitinho matematicamente, que diz o seguinte, ó. De um modo geral, dados dois conjuntos A e B, que são os conjuntos da função, e uma relação entre eles, que é a função propriamente dita. Então, conjuntos A e B são os conjuntos que a função vai ligar. A relação entre eles é a função. Dizemos que é uma função de A em B, ou seja, que sai do A e vai no B. O que é que isso está dizendo também, para eu dar essa dica para vocês? Função de A em B diz que o meu A, o meu conjunto A vai ser o conjunto das perguntas, porque está saindo dele. E o meu B vai ser o conjunto de quê? Das respostas, porque está chegando nele. Então, função de A em B sai de A e chega em B. E ele vai ser uma função se e somente se acontecer isso. Ó. Como eu disse para vocês, para todo x que pertença ao conjunto A, existe um único y que pertença a B, de modo que x se relacione com y. As perguntas nós vamos chamar de x, as respostas nós vamos chamar de y. Então, para cada x, ou seja, para cada pergunta, tem que ter apenas uma resposta, ou seja, tem que ter apenas um y. Para cada x, existe apenas um y que nós vamos associar pelas funções. Belezinha? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficar uns 13, 14 minutinhos, bem rapidinha, bem detalhada e bem centrada no que a gente realmente quis falar. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e espera as próximas aulas desse assunto aqui, que esse assunto é fantástico. Muito obrigado por assistir, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.